Olá, Magistério Municipal de Curitiba, eu sou a professora Diana, da direção do SISMAC, né? Nós hoje nos programamos para fazer uma live com o Dr. Ludmar Rafaim a respeito das ações, das principais ações, né, Ludmar, coletivas do sindicato. Então, nós temos essa preocupação, esse cuidado, assim, com o jurídico, que é uma parte fundamental, né, do sindicato, e nesse sentido a gente vai já passar para o Ludmar vai discorrer sobre essas principais ações que tem gerado mais perguntas na lista de transmissão, né, no nosso canal preferencial, assim, de contato do sindicalizado com o SISMAC, nas nossas redes sociais, né? Então, sempre tem as pessoas pedindo informações a respeito das ações dos sábados, das ações do grupo 1 e 2 dos aposentados, dos retroativos dos aposentados, e outras ações, né, Ludmar, da licença-prêmio. Então, a gente decidiu fazer essa live hoje para a gente repassar a condição, o andamento dessas ações, né? E também, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante é pensar que vocês vão ver que tem muitas pessoas vão descobrir que tem ações, né, que elas nem sabiam que existiam, que elas não sabem que aqui estão aqui tendo andamento, que o sindicato se preocupa com elas, que os nossos advogados acompanham diariamente, semanalmente, né, Ludmar, esses processos. E aí a gente destaca a importância de você que não é filiado ao SISMAC vir a se filiar ao SISMAC, né? E você que é filiado, continuar afiliado para garantir condições financeiras mesmo, para que o sindicato possa fazer a sua defesa, né? A defender o seu direito individual, o seu direito coletivo, né? Tanto na relação com o judiciário, quanto na relação com a administração municipal. Então, Ludmar, muito boa noite, é uma satisfação falar com você. E a gente vai começar, né, Ludmar, com a live com algumas situações da greve ali de 2014 e tal, mas é importante no final você também destacar a luta, né, essa ferramenta do jurídico como uma luta, como um elemento que garante direito, né, do trabalhador também, e é assim historicamente aqui no sindicato. Você pode ficar à vontade, pode começar, eu quero mais uma vez te dar boa noite, né? E você pode iniciar a sua apresentação. Então, boa noite, Diana, Guilherme, professoras e professores da Rede Municipal de Curitiba. Como a Diana já adiantou, nós vamos iniciar os comentários sobre as principais ações coletivas a partir de 2014, da greve de 2014, até chegarmos no grupo 2, né, dos aposentados, que é o que nós temos mais recente, diria, né, da discussão. Mas é importante a gente não esquecer, né, Diana, e outras pessoas que sabem disso, né, até porque nós temos uma grande maioria de servidores que ingressaram depois no serviço público, que é uma história anterior que eu vou falar de forma bem pontual, assim, para que em 2 minutinhos eu possa dizer, para que a gente não veja isso só a partir do contexto de 2014. É importante a gente lembrar que várias pessoas se aposentaram pela emenda 47 por conta de uma ação judicial do SISMAC. É importante dizer que pedagogos podem acumular, suporte técnico pedagógico, podem acumular 2 cargos por conta de uma ação judicial do SISMAC, que o RIT continua sendo incorporado na aposentadoria por conta de diversas ações do SISMAC, de que é importante dizer também que nós tivemos enquadramentos em final de carreira da Lei 10.190 por conta de ações do SISMAC. Nós tivemos uma atuação importante do SISMAC em 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, que é a ação que garantiu a aposentadoria especial do magistério para pedagogos, diretores e coordenadores administrativos, que não existia antes, que nós tivemos também outra atuação importante, que foi a garantia do piso nacional, né, que alguns governadores queriam que fosse declarado inconstitucional,
e outras que nós vamos lembrar na sequência, e no meio de uma coisa e outra a gente vai falando. Mas é bem importante lembrar desse momento histórico, né, de quando, vamos dizer assim, de quando, depois da Lei 10.190, que essas coisas foram crescendo, porque foi a partir da Lei 10.190 que os problemas começaram a aparecer. E, inicialmente, eu quero dizer o seguinte, às vezes eu encontro algumas pessoas que falam assim, mas não tenho nada para receber em ação judicial nenhuma. Eu falo, que bom, é sinal que você não perdeu nada. Entrar com ação judicial para reparar danos é algo indesejável, tá? É indesejável. Só isso acontece porque a prefeitura descumpre a lei e, ao descumprir a lei, ela enseja a judicialização. Então, o Guilherme já colocou ali na tela da greve de 2014, tá? Nós tivemos uma greve importante em 2014, ela resultou em todo esse material. Nós estamos começando no slide 10, né? Mas nós temos 26 slides que ficarão à disposição e que todos poderão consultar. Vocês estão vendo que sempre ela inicia com um número. Esse é o número do processo. Não precisa perguntar qual é vara, nada, porque com esse número você navega em todas as varas, né? Então, em 2014, teve desconto dos servidores, o sindicato entrou com uma ação pedindo a devolução desses valores, e somente agora é que transitou em julgado há pouco tempo atrás, e o sindicato iniciou a execução. Os cálculos foram feitos pelo sindicato, a prefeitura impugnou esses cálculos, né? Nós tínhamos 3 alternativas, veio para que o sindicato se manifestasse, o sindicato, através da sua contadoria, fez os cálculos e verificou que realmente havia alguns equívocos, concordou com alguns pontos da prefeitura, discordou de outros. Nós já juntamos essa manifestação no processo e agora o próximo passo é o juiz dizer quem está certo e homologando o cálculo, ocorre aquilo que vocês já estão acostumados a saber. Ou expede um grande precatório para o SISMAC, daí o SISMAC paga para os servidores, ou expede um grande RPV, que é requisição de pequeno valor, que ele vai repetir várias vezes durante essa nossa live aqui hoje, em favor do sindicato, e o sindicato paga para os servidores, ou outras alternativas, que é o pagamento direto para os servidores, ou na forma de precatório, se o valor for maior que 7.900, ou na forma de RPV, que é mais rápido, se for até 7.900. Então, isso é da greve de 2014. Na sequência, nós vamos ter uma nova ação que a gente pode colocar, Guilherme. Quando eu falar na sequência, pode colocar. Então, nós temos a greve de 2021. Essa é um pouquinho mais complicada, porque nós tivemos a greve em 2021, foi aquela greve lá que vocês acompanharam, era a questão da luta pela vida e tal, e essa greve, aliás, a prefeitura tem judicializado todas as greves, né? Então, sempre que o sindicato entra em greve, normalmente um dia antes ele já judicializa. Às vezes espera 1, 2 dias para ver como a greve se desenvolve. Se eles avaliam que a greve está crescendo, eles judicializam. Na verdade, essa ação não foi contestada pelo sindicato, né? Tem uma fase do processo que chama contestação, que é a oportunidade que dá para se defender. O sindicato não apresentou a defesa, sob o argumento de que havia nulidade na citação, né? Depois de vencido isso, não tinha mais o que fazer. O processo foi extinto depois por perda do objeto, não porque deu ganho de causa para o sindicato, mas porque o sindicato nem contestou, mas porque reconheceu que houve perda do objeto e tal. O problema é que ocorreu desconto, e na época, a então direção do sindicato, após discussão em assembleia, até onde eu tenho conhecimento, decidiu por pagar esses dias para os servidores que participaram da greve. E isso ocorreu. Só que o registro da falta ficou na ficha funcional. E isso poderá ter desdobramentos e consequências na carreira. Então, né, passado o dia de hoje, na sequência aí, já há um pleito de que essa questão seja também judicializada, porque é uma daquelas questões que foram ficando pendentes ao longo do tempo. Então, isso é da greve de 2021.
Na sequência, nós vamos falar da ação, de uma outra ação também importante. Pode virar, Guilherme. A greve de 2023. Eu considero a greve de 2023 uma experiência, a melhor experiência que a gente teve nos últimos tempos em relação à greve, né? Houve uma negociação inicial, no sentido... É a greve aí do plano de carreiras, vamos usar essa terminologia. Houve uma negociação inicial que permitiu a reposição dos dias, as professoras e professores fizeram a reposição dos dias, não receberam o valor e nem as repercussões que isso teve em eventual descanso semanal remunerado, eventual difícil provimento e outras formas também, exceto aquelas gratificações que estão vinculadas exclusivamente à frequência. E a prefeitura não cedia nisso, né? Aí o sindicato pediu uma mediação no Tribunal de Justiça, existe no Tribunal de Justiça uma mesa de diálogos que chama. O desembargador Fernando Prazeres, a pedido da presidente em exercício na época do tribunal, doutora Joyce Camargo, e ele, então, instalou essa mesa. Nós tivemos duas audiências, e nessa audiência chegamos ao acordo, então, de que a prefeitura devolveria todos os valores e poria fim ao processo judicial. Então, da greve de 2023, não deve ter nenhuma pendência registrada. Se houver alguma pendência registrada, algum servidor deve procurar o sindicato para que sejam adotadas as providências, exceto aquelas, isso ficou na ata, né? Aquelas que já tinham se consolidado antes, né? É um termo bem genérico, mas eu acho que praticamente nada ficou dentro desse balaio aí, considerado questões consolidadas. E a próximo ponto... Bom, aí começamos as partes que as pessoas mais procuram. Eu conversando hoje à tarde com as advogadas que fazem atendimento ali no sindicato, e elas falaram que há uma grande procura ali, até no atendimento individual, em relação a essa ação judicial, que é chamada Ação Civil Pública do Plano de Carreiras. Vamos lembrar que em 2014 foi aprovada a Lei 14.544, e o então prefeito não fez o último movimento da carreira. Não fez o último movimento da carreira e tampouco assegurou a progressão por titulação, que é a famosa questão do mestrado, doutorado e tal. Bom, e aí veio o GRECA, né, fez o pacotaço lá em 2017, que daí nós vamos tratar de algumas coisas que decorreram disso, e isso ficou esquecido. Na época, o sindicato judicializou, através de uma ação civil pública, pedindo que seja, então, garantido o enquadramento, a realização do terceiro movimento na carreira e também o enquadramento a partir da titulação, que era o chamado crescimento por titulação, que estava na Lei 14.544, que é do mestrado. Tinha um mandado de segurança anterior, que foi negado, mas essa questão da titulação está contemplada nessa ação. Qual o problema dessa ação? Primeiro, uma coisa boa, ela foi julgada procedente em primeira instância. A gente tem que fazer justiça, ela foi julgada procedente em primeira instância, houve recurso da prefeitura e do sindicato, porque da prefeitura porque ela não queria nada, e do sindicato porque nessa decisão, igual uma outra ação do SISMUC, né, que não contemplou a questão da titulação, só contemplou a realização do terceiro movimento. Então, o sindicato recorreu também. Quando essa ação chegou no Tribunal de Justiça, ela se encontrou com duas ações diretas de inconstitucionalidade, que tem os números aí, que estão colocados aí para que as pessoas possam conferir. Uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, questionando a Lei 14.544, que é o Plano de Carreiras do Magistério, e o Plano de Carreira dos Professores da Educação Infantil, que é a 14.580, e, muito estranhamente, uma ação direta de inconstitucionalidade do prefeito de Curitiba contra o Plano de Carreiras do Magistério. Em razão disso, as ações foram sobrestadas pelo desembargador. Diz o seguinte: nós temos que esperar o julgamento final dessas ações diretas de inconstitucionalidade, porque se os planos de carreira forem declarados inconstitucionais, o servidor não tem direito a isso.
A primeira ação já transitou em julgado, que é a ação que abrangia o plano de carreiras do magistério e o plano de carreiras da educação infantil. Nessa ação, né, eles entenderam que o plano de carreiras do magistério não era inconstitucional e entenderam que no plano de carreiras dos professores da educação infantil, o único ponto que eles consideraram inconstitucional, não no mérito, mas pela forma como estava, tanto que agora na nova lei ele está colocado de volta, que era a aposentadoria especial dos professores da educação infantil. Pelo jeito que está, não pelo mérito, tanto que agora na lei 16.201, que é o plano de carreira dos professores da educação infantil, ela está colocada de volta lá. De 2006 para cá, todo o tempo é reconhecido como docência para fins de aposentadoria especial, e o período anterior, isso é importante porque há alguns professores que eram professores da educação infantil e passaram para o magistério. Então, esse tempo pode ser aproveitado e é importante as pessoas observarem isso. Então, essa transitou em julgado. A outra, que é do prefeito contra só o plano de carreiras do magistério, ela não transitou em julgado ainda. O último movimento que teve, conversei com a doutora Raquel hoje pela manhã ainda, o último movimento que teve foi o quê? Foi negado seguimento ao recurso do município, né, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário também do município, que ele tinha feito para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 7 agora, o acordo deve estar sendo publicado, mas a prefeitura ainda pode recorrer a um recurso que é final de carreira, vamos dizer assim, lá no Supremo, que se chama recurso, é uma espécie de recurso interno, né, agravo regimental, e depois disso, transitado em julgado, o processo da ação civil pública do plano de carreiras volta a tramitar, normalmente, né? E nós vamos fazer aquilo que nós fizemos na ação do Grupo 2 dos aposentados, que é fazer todo o trabalho pela confirmação da decisão. No caso lá do Grupo 2, depois nós vamos ver que o caminho foi contrário. Tínhamos que lutar para mudar a decisão do primeiro grau. Agora nós vamos lutar por manter a decisão do primeiro grau para garantir a realização do terceiro movimento. Então, essa é a ação civil pública do plano de carreiras. Bem importante essa, porque essa é uma das ações, essa e mais a ação do SISMUC, elas envolvem aproximadamente 300 milhões de reais para os servidores municipais, se for confirmada de cumprimento de sentença. Não vai ser a semana que vem. Oi? E Ludmar, assim, essa ação do plano de carreira, ela envolve todos os professores, né, que estavam na ativa, né, e ali em 2016, e não fizeram o último movimento da carreira, e aqueles Exato. Que também estavam aposentados e que também teriam direito ao enquadramento na tabela nova, né? Quando a gente vai... Eles aposentados com paridade, né? Isso, com os aposentados com paridade. Então, é uma ação muito importante, porque tem servidor que tem... assim, a gente costuma dizer que na atualização do plano de carreira, precisaria enquadrar o servidor com 2 referências a mais, né? E havia servidores que teriam 10%, havia servidores que teriam 20%, né? Então, é muito importante essa ação mesmo do plano de carreira, por isso esse montante que você destacou, e a gente tem falado isso quando visita as escolas, né? E vamos publicar depois esse material. É muito importante que as pessoas saibam, né, que existe essa ação e que essa ação, além do enquadramento, também tem a questão do enquadramento de quem tinha a titulação, né, diferente daquela que ela está enquadrada e que não recebeu por ela todo esse período do congelamento, né? Então, a gente está aí cuidando desse processo com muito cuidado, né? E é importante também, Diana, deixar claro para as professoras e professores que, ao confirmar essa decisão, é uma ação bem complexa. Por quê? Porque ela terá repercussão no plano de carreiras de vocês de 2023.
Então, eles terão que refazer o enquadramento das pessoas no plano de carreira da Lei 16.202, porque se você considerou quanto a pessoa estava recebendo, julgado procedente essa ação, a pessoa estará recebendo mais. Ela não poderá ser enquadrada no plano recebendo menos. Então, haverá uma obrigação de fazer, que significa rever todo o plano. Rever, não fazendo uma outra lei. Rever o plano para cumprir essa decisão judicial. Pode avançar, Guilherme. Bom, nós temos outras ações também importantes. Nós tivemos uma ação que é em conjunto SISMUC e SISMAC, que é essa ação da reforma da Previdência de 2021, que são as regras de transição. Foi essa reforma que, eu estou separando a questão do confisco, que é uma ação específica, né? É essa ação que, por exemplo, revogou a emenda 47 no município. Foi essa ação que criou a regra dos pontos para a aposentadoria. Foi essa que mudou a fórmula de cálculo das aposentadorias. Foi essa que criou a regra de transição do pedágio. Foi essa que alterou a questão da aposentadoria por invalidez. Foi essa que alterou a questão das pensões, que é algo extremamente grave, né? Então, essa ação, o sindicato entrou com uma ação, entendeu o juiz de primeiro grau que não cabia esse tipo de ação, porque era uma lei, se a lei tinha sido aprovada, não cabia discussão nessa via, mas que tinha que ser via ADIM no Supremo, né? Nós recorremos para o tribunal confirmou isso, nós fizemos um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, foi negado o seguimento e agora nós fizemos o agravo do instrumento, por negativa do seguimento, para que chegue no Supremo. Por quê? Porque essa questão ela está sendo discutida no Supremo. Embora a última discussão tenha se pautado basicamente na questão do desconto previdenciário, aquelas ADINs que estão no Supremo, elas não tratam só disso, elas tratam de toda a reforma da Previdência. Elas dizem que uma regra de transição não poderia modificar outra regra de transição. Então, nós vamos insistir até o final nessa ação. Pode passar para a próxima. Essa não é do confisco é essa aí agora. Ó. Então, assim, o que nós tínhamos? Nós tínhamos até o dia 31 de dezembro de 2021, no município de Curitiba, o desconto... Aliás, vamos pensar o seguinte, até 2003 o aposentado não contribuía com nada. A partir do dia 31 de dezembro de 2003 ele passou a contribuir, mas igual o INSS, porque no INSS você se aposenta até o teto de 7.826, mas você não tem desconto previdenciário mais. Então, por isonomia, o Supremo entendeu que o servidor público tinha que contribuir nas suas aposentadorias naquilo que excedesse o teto. Então, desde 2003, aquilo que excedia o teto incidia a contribuição previdenciária e, no caso daqueles portadores de doenças graves e incuráveis, incidia a contribuição previdenciária só naquilo que excedia o dobro desse teto. Então, portanto, hoje, em torno de R$ 15.600. O que o município fez? Só não paga a contribuição previdenciária até 2 salários mínimos. Seja a pessoa com aposentadoria normal, seja a pessoa com aposentadoria e com doença grave e incurável. Essa ação foi julgada improcedente em primeira instância, pelo mesmo argumento da anterior, né? Nós fizemos o recurso, mas ela está sobrestada, né? Acho que está faltando isso, essa parte aí que está faltando. Ela está sobrestada no tribunal, o quê? Aguardando essa decisão do Supremo. Porque se essa decisão do Supremo se confirmar do jeito que está hoje, que já tem maioria formada a favor dos servidores, a nossa ação no Paraná, no município de Curitiba, será julgada procedente também, com um detalhe. Nós estamos pedindo nessa ação, que também é dos dois sindicatos, né? Nós estamos pedindo nessa ação que, se ela for julgada procedente, que seja devolvido para os servidores o valor que foi descontado durante todo o período de vigência da norma. Se vai ser julgada assim ou não, vai depender muito do julgamento do Supremo, que deve voltar agora no segundo semestre. Falta o voto do Gilmar Mendes, que pediu vistas, né? E aí a gente não sabe exatamente o que virá de lá. Tá?
Mas hoje nós estamos ganhando. Hoje ainda estava consultando o jurídico da CNTE, né? E eles falaram que realmente não está em pauta, não tem previsão. Depende agora do Gilmar Mendes. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes já teve casos que ele ficou 2, 3, 4 anos com o processo para trazer de volta para o julgamento. Próxima. Bom, da educação especial, muita gente pergunta isso, e eu acho que é importante a gente estar falando hoje sobre essa questão. Até a data da Lei 10.190, que é final de junho de 2001, ocorria desconto previdenciário sobre a educação especial e ela era levada para a aposentadoria, né? Após 5 anos de recebimento consecutivo, ela era levada integralmente para a aposentadoria, conforme o artigo 83 da Lei 6761 de 85, que é o famoso Estatuto Azul lá, né? Ela ia para a aposentadoria. Nós tivemos, nesse período também, várias ações judiciais garantindo o pagamento dessa gratificação para as professoras e professores que trabalhavam nos SEMAIs, porque a prefeitura entendia que quem trabalhava nas escolas tinha direito à gratificação, quem trabalhava no SEMAI não tinha direito. Nós ganhamos, e também com a mesma consequência. Consequência o quê? De ter o desconto previdenciário e levar para a aposentadoria. Só que a Lei 10.190 só garantiu a incorporação para quem já tinha os 5 anos na data da lei. E aí o que aconteceu? Parou o desconto e pararam de levar para a aposentadoria. No ano de 2015, um grupo de 4 professoras da rede municipal me procurou e nós fizemos uma ação judicial dizendo o quê? Que a sucessão de leis, a 10.190, a 10.817, a 14.544, elas tinham uma sucessão que dizia que deveria ocorrer o desconto e levar para a aposentadoria. Nós perdemos em primeira instância, ganhamos no tribunal, e mais, o tribunal falou que as professoras não tinham a obrigação de recolher a sua cota para o IPMC. Porque se o município devia ter feito o recolhimento e não fez, era ônus do município pagar para o IPMC ou fazer as compensações que fizesse. Essas professoras já tiveram revistas suas aposentadorias, já estão recebendo valores novos, e agora nós estamos discutindo o valor retroativo, que deu uma diferença de valores. Por conta disso, e as pessoas tomando conhecimento, essa semana mesmo eu fui procurado por uma professora que é em São José dos Pinhais e é em Curitiba também. O pessoal vinha procurando, dizendo, mas por que o sindicato não faz algo de forma coletiva? Eu também não sei por que não tinha feito até agora, mas a questão é que agora foi feito, né? Tem uma ação coletiva e ela está seguindo o mesmo caminho daquela plurima. Ela foi julgada improcedente de primeira instância, nós recorremos para o tribunal, com base na decisão do próprio tribunal, que garantiu para essas 4 professoras, então nós temos chance de êxito. Se a gente ganhar e for nos mesmos termos, quem se aposentou e não levou vai levar. Quem se aposentou e não levou e ficou recebendo a aposentadoria por um tempo sem a gratificação terá direito a receber a diferença. E quem ainda não se aposentou e trabalhou na educação especial, quando se aposentar, levará para a aposentadoria, o que é significativo, tá? Porque é um valor que eleva substancialmente o valor da aposentadoria. Então, também tem um número ali, qualquer um pode acompanhar. Pode virar aí, Guilherme. E nós temos uma outra ação também bem recente, que é importante as pessoas saberem. Nós sabemos que, dentre as maldades que o atual prefeito e seu vice fizeram, né, uma delas foi acabar com a licença-prêmio dos servidores municipais. Inicialmente, eles tinham acabado para todos, depois modificaram e acabaram só para os novos servidores. Então, aqueles que já estavam em 2019, data da emenda à lei orgânica, eles continuam tendo direito à licença-prêmio. Os novos que ingressaram a partir dali não têm mais direito à licença-prêmio. Bom, até aí, aparentemente, nenhuma grande novidade. Qual a novidade? A novidade é que a prefeitura passou a entender que a pessoa que mudou de cargo, não estou falando da pessoa que passou a acumular um segundo padrão,
porque se ela passou a acumular o segundo padrão, realmente a professora era considerada 2 servidores para todos os fins. Mas vamos pegar o exemplo de uma professora da educação infantil, ou de um auxiliar administrativo, ou de um auxiliar de enfermagem, que já estava na rede em 2019 e fez o concurso para professor e assumiu depois disso. O município está negando o direito à licença-prêmio a essas pessoas, embora não tenha ocorrido nenhum dia de afastamento. Então, essa é uma ação coletiva também que não tem sentença, que o sindicato entrou para dizer o seguinte: é devido a todos os servidores que estavam naquele momento, independente do cargo, desde que não tenha havido a interrupção. Para quem entrou depois disso e que não tinha outro cargo, a gente não tem muito o que fazer, porque foi alterada a lei orgânica e essa investida contra a licença-prêmio está pelo Brasil afora. Por exemplo, no Estado, eles não têm mais licença-prêmio. No Estado, só tem a licença-capacitação e que ninguém consegue tirar. Na União, desde o ano de 1990, eles não têm mais a licença-prêmio. Pode passar o próximo. Bom, aí nós tivemos no ano passado a Lei 16.202, que criou a bonificação. Muito menos do que aquilo que se queria, mas foi uma conquista dos professores e professoras, dos mais servidores, como uma pequena parte da compensação do congelamento dos planos de 2017 até 2023, longe de repor tudo aquilo que se perdeu. Mas foi criada essa bonificação, que foi uma sugestão do sindicato, né? Não veio da prefeitura essa ideia, de dar uma referência para os servidores. O problema é que 4 grupos ficaram fora dessa bonificação. Um grupo, aqueles que estavam cedidos e permutados com outros municípios, outros estados, ou cedidos para outros órgãos estranhos à educação. Outro grupo que ficou fora são os aposentados e ex-aposentados, mesmo tendo paridade, e um grupo daqueles que estavam em licença para curso, quer dizer, a prefeitura garante o curso, a licença remunerada para curso, depois pune e não concedendo a gratificação, e uma outra absoluta inconstitucionalidade, que é a exclusão dos dirigentes sindicais liberados. Então, às vezes, as pessoas falam, o cara está lá no sindicato. Todos os liberados para o sindicato não receberam a bonificação, porque o município entendeu que eles estavam fora das atividades. Só que já tem, está na Constituição Federal, está na Constituição do Estado do Paraná, está na lei orgânica do município, dizendo o quê? Que o servidor público eleito para o mandato eletivo do dirigente sindical pode se licenciar sem prejuízo na carreira. Isso que eles fazem é para desanimar as pessoas de fazerem a luta sindical. Em Araucária, por exemplo, eles cortaram o auxílio alimentação. No Sindijus, o Tribunal de Justiça cortou o auxílio alimentação e cortou a progressão por merecimento. Né? Então, se vocês têm uma promoção por merecimento, que é o crescimento horizontal e vertical, e consegue se participar, e essa é outra conquista, porque lá no começo do plano de carreiras, da 10.190, os dirigentes sindicais nem do crescimento vertical e horizontal podiam participar. Foram várias ações judiciais para garantir, hoje se garante, no Tribunal de Justiça para os seus servidores, eles não garantem até hoje. Né? Então, a bonificação são 4 ações, a última delas, que é para curso, ela está em fase de contestação, porque o município não apresentou a defesa ainda, mas todas as outras do município apresentou a defesa, e o próximo passo é a sentença de primeiro grau. Pode virar, Guilherme. Pode passar. Isso. Bom, aí nós temos uma ação bem complicadinha aí que ela não é boa nem para o sindicato, nem para o servidor, nem para o movimento sindical. Você sabe que teve toda a mobilização contra o pacotaço em 2017 e uma das ações, as ações políticas adotadas, foi aquela entrada discreta lá na Câmara Municipal. Uma entrada para exercer o direito de acompanhar as votações, coisa que é a casa do povo, então todo mundo tem direito a acompanhar. A Câmara Municipal entrou com uma ação de reintegração de posse, interdito proibitório e tal,
contra o sindicato. E colocou no valor da causa dessa ação o valor do prédio histórico da Câmara Municipal, que é de 40 milhões de reais. Essa ação teve seu trâmite, o sindicato, e aí eu não estou falando nenhuma bobagem, por isso que eu fiz questão de colocar todos os números ali. No caso, o Sismac foi condenado à revelia, porque o Sismac não contestou essa ação na época. O Sismuc, o Sigmuc e o Sinfisco contestaram. O Sismac, na própria sentença, a juíza disse que o Sismac não contestou a ação. Mas, independente disso, sendo que os outros contestaram, a contestação dos outros aproveita o Sismac também. Então, superado isso, inicialmente a ação foi extinta por perda do objeto, a Câmara recorreu, foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça mandou dar outra sentença, caiu com outra juíza que deu uma sentença, condenou os sindicatos todos juntos a pagarem uma multa de 100 mil reais. Isso pode parecer bastante, mas isso é pouco a partir daquilo que eu vou falar na sequência. E condenou os sindicatos a pagarem honorários para os procuradores da Câmara. Procuradores da Câmara são os advogados da Câmara, de 10% do valor da causa. De 10% sobre 40 milhões. Então, essa ação está em fase de recurso, que os sindicatos entraram em conjunto, que é a embargos de declaração, depois vai ter apelação e tal. Mas hoje, se os sindicatos tivessem que pagar, eles teriam que pagar aproximadamente 4 milhões de reais de honorários para os advogados da Câmara Municipal. Significa o quê? Com todo respeito aos procuradores, mas me parece que ganharam dinheiro fácil à custa de inibir o movimento social de participar das atividades da Câmara Municipal. E da mesa executiva da Câmara não ter adotado nenhuma posição no sentido de impedir que esse absurdo acontecesse. Nós tivemos os 3 sindicatos, Sismuc, Sismac, Sigmuc e Sinfisco, né? Estivemos conversando pessoalmente com a juíza, ela se mostrou bastante sensibilizada com aquilo que a gente levou, e agora nós estamos aguardando a decisão dela sobre isso. Mas, se hoje fosse confirmada, cada sindicato teria que pagar 1 milhão de reais. Significa, se eu não estou enganado, a sede do sindicato para os procuradores da Câmara Municipal de Curitiba. Próximo. Bom, nós sabemos que quem trabalhou na comunidade escola recebeu, por força de um decreto, uma gratificação. O sindicato, na época, sempre sustentou que deveria ser pago como hora extra, o município não pagou, pagou como gratificação, o sindicato entrou na justiça pedindo a declaração da inconstitucionalidade do decreto, porque se a Constituição fala que tem que ser pago como trabalho extraordinário, por que um decreto vem e diz que não precisa? Né? Esse processo ele foi ganho em primeira instância, ele está no Tribunal de Justiça, foi suscitado conflito de competência, foi para o órgão especial, iniciou o julgamento, nós fizemos sustentação, o voto do relator é pela inconstitucionalidade do decreto, o que significaria condenar o município a pagar como hora extra esse período, portanto, pagar a diferença, e houve um pedido de vista e esse julgamento continua na segunda-feira, dia 19, às 13h30, no órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná. Estaremos acompanhando também. Próximo. Bom, os sábados de 2010, é conhecido, essa é uma tese também que desenvolvida pelo sindicato lá em 2010, tudo que veio depois disso foi copia e cola daquilo que aconteceu lá em 2010, que é aquela discussão das pessoas que trabalhavam no sábado e trabalhavam além do número de sábados necessários para compensar os recessos durante o ano, as emendas, né? Foi ganha essa primeira ação. Essa primeira ação tem um número ali também. Uma boa parte já recebeu no começo de 2022, só que houve um problema com uma parte dos servidores. Na hora de fazer os cálculos, foram criadas algumas confusões. Eu acho que tem que ser justo, não diria que nem por um erro do sindicato, nada, mas porque era confuso mesmo, envolveu
quem tinha RIT em CEMEI, envolveu quem tinha RIT, envolvia quem trabalhava no CEMEI. Então, criou uma confusão e a prefeitura impugnou o cálculo. Foram 2 anos de diálogo com a prefeitura para que chegasse a um acordo sobre os cálculos. O sindicato teve que refazer os cálculos 2 ou 3 vezes, mas chegou-se a um acordo junto, que essa é outra questão importante que eu já vou adiantando aqui. Essa gestão do sindicato conseguiu um passo importante, que é negociar com a prefeitura as execuções. Então, ao invés do sindicato fazer o cálculo e apresentar à prefeitura, a prefeitura, que tem todos os dados, faz o cálculo, apresenta para o sindicato, o contador do sindicato confere, concorda ou não, e aí inicia a execução, que se chama execução inversa, né? Então, resolveu isso. Na semana atrasada, o juiz expediu o RPV de todas as pessoas, só que daí, no meio disso, surgiram 2 problemas. Um deles foi destacado 60 mil reais de honorário para os então advogados do sindicato, que foi indeferido pelo juiz. Então, tinha sido pedido para destacar esse valor de honorários e o juiz indeferiu. E na hora de fazer o RPV, que é a requisição de pequeno valor, uma RPV geral, né, que daí o sindicato vai pagar os servidores, veio isso. E mais uma outra questão. Daí essa foi a parte que a prefeitura identificou. A parte que nós identificamos é que um grupo tinha ficado fora de novo. Daí nós fomos, conversamos com o juiz. Eu não olhei hoje o processo, mas era para ter saído já no final da semana, sexta-feira ou quinta, um novo RPV. O que significa isso? Saindo o novo RPV com essas 2 correções, a gente concordou com o juiz que ele não precisava nem intimar a gente, que ele já podia mandar para frente, né? Aí o próximo passo é mandar para a prefeitura e a prefeitura fazer o pagamento. Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Pessoal, eles querem pagar isso. Então, assim que chegar lá o RPV, eles vão pagar da forma mais rápida possível. Então, é possível que nos próximos dias tenhamos novidades sobre essa questão. Mas a questão é assim, isso está encerrado. Não existe mais polêmica com relação a isso. Só falta sair um documento que é de 1 página, né, mandando para a prefeitura com os anexos lá do nome de todos os servidores, para que entre naquela conta que o sindicato indicou, e como foi feito em 2002, o sindicato desenvolve o pagamento de todos os beneficiários. Próximo. Que tem um custo para o sindicato, tem um custo significativo. Aquela primeira parte é 200 mil, né? O Ludmar, isso teve um custo, né, ao pagamento, né? Nessa ação dos sábados de 2010, então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que o processo, ele pode ser consultado, esse passo a passo que você descreveu está lá, ele pode ser visualizado. Então, rola algumas fake news, assim, no sentido, o dinheiro está com o sindicato. Não, o dinheiro não está com o sindicato, né? Não foi pago ainda. Eu acho que tem 2 coisas que são importantes para falar do sábado de 2010. Havia um grupo de quase 40 pessoas que estava fora dos 2 grupos, e eu lembro que quem fez esse acompanhamento e foi descobrindo essas pessoas, e foi à medida que essas pessoas nos procuraram lá em 2022 para receber e não estavam e não apareciam nas listas, né? Nós conseguimos, assim, uma vez que o processo já tinha transcorrido, não tinha mais como colocar essas pessoas no processo, nós negociamos com a Procuradoria isso, né? Colocamos foram quase 40 pessoas que nós identificamos e conseguimos colocar, a Procuradoria concordou e tramitou, e fizemos isso sem problemas ali. E a outra questão também é que o processo, ele teve ali o seu andamento e foram desmembrados 4 grupos, né? Então, nesse segundo pagamento, nós negociamos que fosse pago para esses 3 grupos remanescentes, na verdade, porque ainda teria, se fosse seguir o que estava acontecendo, teriam outros pagamentos, né? Não seria pago, finalizada essa ação ainda. Então, realmente, foi uma ação trabalhosa.
Nós tivemos umas 2 situações em que o juiz, né, expediu o RPV considerando o cálculo equivocado, e a gente teve que intervir novamente no processo, então por isso a demora, né? Mas a gente fez essa conversa com a Secretaria de Administração e eles se comprometeram, então, à medida que o juiz expedir o RPV, que eles vão fazer o pagamento. Então, só para reforçar que teve um trabalho, né, que não aparece no processo, né, e que a gente acompanhou e tem acompanhado de pertinho. E assim que o sindicato receba, imediatamente a gente vai comunicar a categoria, imediatamente a gente vai organizar o sindicato para fazer os pagamentos. A Diana falou em fake news, né? A primeira grande fake news foi com relação à origem desse processo. Porque alguém escreveu, eu li, né? Dizendo, uma pena que não foi pedido os últimos 5 anos na ação de 2010. Não tinha como pedir os últimos 5 anos, porque foi em 2010 a primeira vez que aconteceu isso. E já em 2011 a direção do sindicato determinou o ajuizamento da ação. Mas daí nós temos o desdobramento dessa ação, porque o problema continuou por mais alguns anos, né? Pode passar, Guilherme. Então, nós temos a ação dos sábados 2011 a 2015. Transitou em julgado, não tem mais recurso, está encaminhado. O sindicato conferiu já todos os sábados levantados, quantos sábados cada um tem direito a receber, e a prefeitura se dispôs a fazer o cálculo do valor, que será juntado nos autos, e notícia boa é que amanhã, 14h30, né, Diana? Temos uma reunião na SMAP para eles finalizarem, junto com o pessoal lá da secretaria, apresentarem os cálculos finalizados para que a Procuradoria junte no processo e ocorra a mesma forma. Pelo que nós vimos, dá para fazer RPV também, porque, a princípio, nenhum vai receber mais do que 7.900. Então, se for isso, nós teremos uma brevidade maior para receber isso, né? Então, é importante as pessoas saberem, porque às vezes a pessoa procura o nome dela lá no processo e tem uma certa dificuldade. Isso porque é uma ação coletiva, né? Quando é uma ação coletiva, todas as petições que são juntadas lá não são das pessoas. A petição é juntada do sindicato em nome de todo mundo. Pode virar aí. Vamos para o próximo. Então, bom, o grupo 1 dos aposentados das distorções. Esse é o velho problema, o polêmico processo, né, que resultou em tantas controvérsias e tantos debates aí. Das distorções, o grupo 1 se formou a partir da primeira ação judicial, que contemplou apenas as pessoas que se aposentaram até 31 de dezembro de 2003, enquanto deveria ter contemplado também aqueles que tinham entrado antes de 2003 e que, no momento da aposentadoria, completasse determinados requisitos, que é o que a gente chama da emenda 47, né? E teriam direito à paridade. Então, só que daí teve todo aquele problema no processo, não teve recurso por parte do sindicato, e acabou ficando 1.900 pessoas fora. Então, esse primeiro grupo é daqueles que não têm os 1.900. É o grupo que a desembargadora falou lá no dia do julgamento. Eu gostaria muito de conceder para os professores, porque eu sei que eles têm direito, mas o sindicato não recorreu. Está registrado lá, né? As pessoas que estavam acompanhando ouviram claramente isso. Então, esse grupo iniciou... Ludmar, o sindicato na gestão anterior. Essa gestão... Isso, lá atrás. Quando a gente fala sindicato... Daí foi lá atrás, foi aquela discussão polêmica lá atrás, né? Antes de 2021, antes de 2019, inclusive, que isso aconteceu, porque a outra nós vamos ver que é de 2019 já. Aí, então, houve toda aquela polêmica, né? Ficaram 1.900 pessoas fora. Esse grupo já está em execução, foi o sindicato que apresentou os cálculos, só que ocorreu um problema nele. Qual o problema? Foi entrado com uma execução coletiva, que é o correto. Meu entendimento é que, se o sindicato entra com uma ação coletiva, ele tem que levar como coletiva até o final, né? Só que aí um juiz, que infelizmente não está mais entre nós, né? Ele faleceu recentemente, ele mandou desmembrar em grupos de 10 pessoas. Isso criou um problema, por isso que as pessoas estão, de vez em quando, recebendo um telefonema,
dizendo que tem que ir no sindicato, e daí tem que confirmar sempre no sindicato, tem um monte de golpista por aí. Então, receber um telefonema com isso que eu vou dizer agora, antes de fazer qualquer coisa, entre em contato com o sindicato, fale no jurídico para saber se é dali mesmo a informação. Que tem que trazer procuração, tem que trazer documento, tem que atualizar o número de conta e tal, porque foram formados em grupos de 10 pessoas. Tem um problema com os RPVs também, porque o RPV era para ter sido recebido mais rápido, mas deu tanto problema no processo por conta disso, né, que estou falando, lá anterior a 2021, e depois de 2021 o desmembramento, que as pessoas que abriram mão de parte do valor até lá atrás para ficar com uma RPV, o valor parou de atualizar e elas vão receber a menos hoje, enquanto que a expectativa era receber em 90 dias, já vai para quase 3 anos e não receberam ainda. Então, mas esse está em fase de pagamento, né? Eles estão criando os precatórios para quem é acima de 7.900 e o RPV para quem é menor. Mas isso aí está sob controle, né? A doutora Raquel, que tem controlado essas informações junto com o restante da estrutura ali do jurídico, né, tem colocado. Então, esse é o grupo 1 que está em fase de pagamento. O grupo 2 é o desdobramento desse, porque aqueles 1.900 que ficavam fora, daí o sindicato entrou com uma nova ação. E essa ação foi julgada improcedente em primeira instância, alegando coisa julgada, dizendo o seguinte: olha, vocês perderam lá na outra ação, porque não recorreram, então não podem entrar com essa ação agora. Então, quando a atual diretoria assumiu o sindicato, que nós tínhamos era uma ação julgada improcedente em primeiro grau, e tínhamos aproximadamente 80 ações judiciais individuais de aposentados contra o sindicato. Porque os aposentados entenderam que foram prejudicados por um erro do sindicato, e houve um erro, estou falando também anterior a 2001, né? Houve um erro, todo mundo sabe disso, ninguém consegue negar isso. Alguns dão uma outra roupagem, falam que foi um erro de interpretação, mas houve um erro, porque, às vezes, um simples embargo de declaração, um recurso poderia ter resolvido. Mas nós conseguimos reverter no tribunal, a prefeitura fez recursos para os tribunais superiores, foram negados, nós ganhamos essa ação. Por conta da gente ter ganho essa ação, a gente conseguiu extinguir as 80 ações contra o sindicato, que na época nós tínhamos feito o cálculo que essas 80 ações já custariam para o sindicato mais de 2 milhões de reais para indenizar as professoras aposentadas. E se todos os 1.900 entrassem, então o sindicato não teria condições de pagar. É claro que nós iríamos responsabilizar aqueles que deram causa a isso, né? Quem deixou de fazer aquilo que tinha feito, mas, de qualquer forma, o sindicato hoje estaria numa situação muito ruim. Então, hoje, o que nós temos? Trânsito em julgado dessa ação, extintas 80 ações contra o sindicato, e nós marcamos uma reunião com o IPMC há um tempo atrás, e fomos lá para propor, então, que o IPMC apresentasse os cálculos. E quando nós começamos a conversar, lembro até hoje, o presidente do IPMC falou assim: vocês vieram aqui pedir para que a gente faça execução inversa? Eu falei, sim. Eu falei, então podemos encerrar o papo aqui, porque nós vamos fazer isso. E daí, na época, já apresentaram o valor total, 22 milhões de reais, já apresentaram no Conselho de Administração do IPMC, dizendo que iriam pagar dessa forma, juntaram os cálculos no processo. Quando nós iríamos concordar com os cálculos, nós iríamos analisar, concordar com os cálculos, foi identificado que 190 professores estavam fora. Desses 1.900, de novo, 190 tinham ficado fora por falha nas planilhas, tá? Então, daí a prefeitura pediu para a gente esperar um pouquinho, que eles estão juntando. Também não entrei hoje, mas entrei ontem, não estava ainda. Essa nova planilha com esses novos valores, e a prefeitura vai pagar em um único precatório todo esse valor, da mesma forma dos sábados trabalhados. Vai pagar para o sindicato, para que o sindicato proceda o pagamento para as pessoas. Tá? Então, isso é importante. Em Ludmar, nós fizemos essa reunião,
a prefeitura, né, o IPMC, concordou com a execução inversa. Nós divulgamos nas redes sociais, né? A gente precisa dizer, né, que nessa ação do grupo 2, esses problemas que aconteceram no grupo 1, né, com essa divisão, não vão ocorrer. A separação lá dos 130 grupos, né, de 10 pessoas, e que tem realmente retardado o pagamento, né, das pessoas, né, e é justamente as pessoas que têm, que são mais idosas, né, que são, que se aposentaram ali antes de 2004, né, de 1º de janeiro de 2004. E a gente fica muito sensibilizado. E o sindicato e o departamento jurídico do sindicato têm feito tudo o que é possível para acelerar esse processo, né? A gente tem todo o cuidado, a gente entra em contato. Nós tivemos que fazer essas ações, né, Ludmar, de entrar em contato com as pessoas, porque teve formas e encaminhamentos que mudaram ao longo da ação. Então, mesmo nos últimos 2 anos e meio, a gente teve que chamar as pessoas de novo para pedir procuração, nós tivemos que chamar as pessoas aqui de novo para ver se como foi atualizado o valor, né? Se as pessoas continuavam renunciando, se não iam renunciar mais quando era um RPV, né? Então, a gente fez todo esse acompanhamento, e daí a gente precisa, inclusive pela lei de proteção de dados, quando tem uma professora no Facebook que perguntou, mas e a lista, não sei o quê? Cada pessoa entra em contato com o sindicato. Pela nossa lista de transmissão, a gente tem feito essa conferência e tem dito para a pessoa, você está, você não está. Nós não podemos, institucionalmente, ficar divulgando lista com quantas pessoas têm para receber, ou com os dados pessoais, os dados pessoais, isso é muito grave. E o sindicato estaria colocando as pessoas no colo dos golpistas, né? Então, é muito importante que vocês nos ajudem até a fiscalizar esse tipo de atitude, porque às vezes tem um conhecido, um advogado que entra num processo, né? Divulga a lista com dados pessoais, quanto que a pessoa vai receber, e nós temos, agora deu até uma parada, né, Ludmar, aqui no Sismac pelo menos, mas tem notícia semanal de golpes nos sindicatos, então a gente não pode ficar divulgando lista, então cada pessoa vai entrar em contato pelo canal ali da lista de transmissão, onde você recebe as notícias do sindicato, ali você conversa com a gente, imagina que o Sismac é um contato teu próximo, então vai ali e conversa com a gente e peça para você verificar, vem até aqui ao sindicato também, quando você puder, mas o contato via WhatsApp é muito eficiente para a gente poder responder essas dúvidas e essas questões, né? Então, só reforçando isso, Diana, eu ontem ainda tive mais uma tentativa. Eles têm usado o nome, eles colocam, por exemplo, o timbre do escritório, né, e mandam lá para a pessoa dizendo que a gente está pedindo dinheiro. Às vezes coloca o nome do advogado, coloca o nome da secretária trocado, mas as pessoas, inocentemente, nós tivemos casos de professores que fizeram depósito. Tá? Então, as pessoas, quem tem dinheiro para receber não precisa depositar nada, coloca isso como um mantra, né? Se você tem um dinheiro para receber, ninguém vai te ligar pedindo dinheiro. Se tiver que ligar pedindo dinheiro para receber alguma coisa, em razão de alvará, alguma coisa, mas isso tudo está previsto no regulamento do sindicato, e o sindicato dirá. Mas eu quero aproveitar, Diana, para falar desse grupo 2, porque eu tive, assim, desde 2010 para cá, o sindicato na justiça tem que entrar em nome de todo mundo, né? Filiados ou não filiados, quando entra na justiça. E eu quero aqui fazer um registro e também levantar uma preocupação para aqueles que contribuem mensalmente com o sindicato. A informação que a gente tem é que desse grupo 2 aqui, 60% dos professores e professoras beneficiados não são filiados ao sindicato. Ou seja, 40% contribuem mensalmente com o sindicato para pagar advogado, pagar custos de cartório, pagar isso, pagar aquilo, pagar funcionário, e alguns que sequer são filiados e são beneficiados. Então,
Aqueles que não são filiados que tomem consciência e filiem, né? E aqueles que são filiados saibam que se tiver um colega do lado que está se beneficiando de uma ação dessa, por exemplo, ou de qualquer outra coisa do sindicato, ou não estivesse se beneficiando nada imediatamente, mas para a construção da luta, que se filie ao sindicato. Porque é assim que a gente constrói a luta daí. Então, do grupo 2, a grande chance de sair assim mais rápido o valor. Não vai sair esse ano? Não vai sair esse ano. Sair mais rápido o valor e também vai sair da mesma forma que eu falei lá. Vai ser um depósito na conta do sindicato com a relação das pessoas e para que as pessoas fiquem muito tranquilas. Quando a gente paga para as pessoas, o sindicato tem que prestar contas para o juiz de que pagou. Porque se, por exemplo, passado um tempo, algumas pessoas não apareceram para receber, pode ser que tenha alguém que tenha morrido, por exemplo, e que não tenha deixado nenhum herdeiro. Essa pessoa não vai aparecer para receber. Aí o juiz manda devolver o dinheiro e esse dinheiro volta para a prefeitura. O que me parece correto, né? Porque é dinheiro público, né? Não é dinheiro para ser desviado. Então, não caem em golpes e se dirijam sempre ao sindicato. Próximo. Eu acho que nós estamos chegando no finalzinho já, viu, gente? Daí assim, então nós tivemos aquele 3,14 foi concedido durante a pandemia, né? Que o Tribunal de Contas mudou o entendimento, dizendo que não podia ser concedido, e aí o município retirou dos vencimentos dos servidores e daí devolveu com o reajuste concedido no começo do ano seguinte, quando já era permitido. O sindicato entrou com uma ação judicial pedindo isso de volta, né? A juíza falou que o decreto era inconstitucional, mas não condenou o município a devolver o valor, né? E os sindicatos, os 4 sindicatos envolvidos, não, acho que são os 5, né? Envolvidos, recorreram da decisão e essa apelação vai para o Tribunal de Justiça e nós continuamos brigando por esses 3,14, não para sempre, porque ele foi incorporado no reajuste concedido depois, mas referente àqueles meses que se deixaram de receber. Próximo. Bom, e aí, eu acho que, se eu não estou enganado, talvez esse seja o último, né? O que está colocado. Foi entrado com uma... Assim, a discussão de database, quem é servidor do Estado está enfrentando isso muito grandemente, né? Que o Ratinho aprovou uma database, depois não cumpriu, e que na época lá do Cássio Taniguchi, quem não lembra, quem era da época, lembra dos 10% que ele prometeu e não deu, não concedeu reajuste, gerou perda. Então, o Poder Judiciário tem entendido que não pode o Poder Judiciário determinar a concessão de reajuste a título de isonomia. Porque ele não pode fazer, às vezes, de Poder Legislativo, porque ele não é Poder Legislativo. Então, estou falando porque essa questão da database do Estado está lá no Supremo, com chances da gente não conseguir exatamente aquilo que a gente quer. E as ações de database do SISMUC e SISMAC, que são os sindicatos mais antigos, depois é que surgiu o Sinfisco, o SISMEC e o SIGMUC, né? Que começaram a entrar junto, mas as ações anteriores à database todas foram perdidas, e essa também, em primeiro grau, foi julgada improcedente. Numa decisão coletiva, em reunião de todos os sindicatos, foi decidido que a gente não pode abrir mão e tem que continuar recorrendo até o final, como fez com todas as outras ações. Essa aqui também, assim, o objeto principal dessa ação é o quê? Desculpa, essa não, essa é só do SISMAC, tá? Aquela de todos é a anterior, é só do SISMAC. A gente está recorrendo porque a gente entende que, quando mudou a database de março para outubro, vocês ficaram um período sem receber o reajuste. E isso tem um monte de repercussões. Repercussões imediatas, que, por exemplo, eram no 13º para quem tirou férias nesse período, na gratificação de férias, e uma repercussão que as pessoas não param para pensar, e tem que pensar em todo tipo de ganho que isso tem repercussão, que é a questão lá da aposentadoria, porque até uma informação que eu tenho, pouco mais de 1.600 servidores, se não me engano,
do magistério que ainda se aposentarão com paridade e integralidade, os demais pela média. Então, quando você fica 6 meses sem receber reajuste, são 6 meses a menos que é computado no valor para fazer a média maior. Então, há uma série de perdas toda vez que ocorre um atraso. Esse congelamento que o Greca fez de 2017 até 2023, ele terá uma repercussão significativa na aposentadoria das professoras e professores que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, que se aposentarão só pela média. Então, esse é o último slide, são 26 telas, tá? Que estão colocadas, que ficarão à disposição para que as pessoas acompanhem. Há outras ações que a gente poderia estar falando aqui, como, por exemplo, aquela ação que o vereador Rogério Campos entrou contra os sindicatos, né? Nós estamos ganhando ação, ganhamos no primeiro grau, ganhamos no Tribunal de Justiça, dizendo que os sindicatos não têm que pagar nada para ele por ter sido chamado de vendido. E outras ações do final da carreira, que nós estamos conversando com algumas aposentadas, né? Que o pessoal acha, eu fiquei para fora. Não, ninguém ficou para trás. É que houve mudança na jurisprudência com relação à prescrição e com relação ao final da carreira. Mas isso a gente está conversando especificamente com esse grupo. Então, quero repetir aqui. Oi. Uma coisa que eu gostaria... Posso falar? É que às vezes tem um delayzinho, daí eu achei que você tivesse terminado. Perdão se eu interrompi, mas uma questão que eu vi no YouTube ali, que as pessoas estão perguntando, é sobre a questão do congelamento, né? E eu tenho sempre dito que... A 173? A 173? Isso, o congelamento durante o período da pandemia. Então, há várias dúvidas que são recorrentes. Vou aproveitar essa live jurídica aqui, né, para a gente falar para as pessoas. Primeiro que o período, né, de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, então são esses meses, né, ele não vai fazer com que as pessoas tenham que trabalhar mais para se aposentar. Então, ele não vai postergar a aposentadoria de ninguém. Isso é uma coisa importante, porque a gente responde isso diariamente aqui. E quando vai nas unidades também. Outra dúvida é assim, que as pessoas falam assim, mas não tem nada que o sindicato possa fazer, né? Porque, me corrija se eu estiver errada, né? O STF julgou essa lei procedente, constitucional, né, Ludmar? Uhum. Então, assim, bem lembrado que não desconta para fins de aposentadoria, mas ela desconta para fins de licença-prêmio, para fins de adicional por tempo de serviço, não foram permitidos reajustes, tudo está no artigo 8º da Lei 173, né? Os sindicatos, dos sindicatos que antecessoram, o único que entrou foi o Sindijus na Justiça, mas depois, mediante um acordo com o Tribunal de Justiça, inclusive, desistiu da ação. A APP não entrou, Sindiciab não entrou, Sindicato das Universidades não entrou. Por quê? Porque teve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, logo depois que a lei entrou em vigor, e foi julgada por maioria absoluta improcedente a ação. Então, no Supremo, pelo regulamento, diz o quê? Quando uma ação é julgada improcedente, uma ação direta de inconstitucionalidade é julgada improcedente por maioria absoluta, ela é considerada constitucional. Quando uma ação declaratória de constitucionalidade é julgada improcedente por maioria absoluta, significa que a lei é inconstitucional. No nosso caso, ela foi considerada constitucional. Nós tivemos, o que nós tivemos de novo nesse período? Nós tivemos a Lei Complementar 191, que beneficiou os trabalhadores da segurança pública e da saúde, tá? Então, fora isso, porque lá em Fazenda Rio Grande alguém conseguiu. De repente, alguém em algum lugar conseguiu. Por exemplo, em Curitiba, teve um engenheiro que conseguiu. Mas por quê? Porque ele era trabalhador da saúde. Nesse caso, por exemplo, o SISMUC tem uma ação discutindo o quê? Que eles fizeram um decreto dizendo quem era trabalhador da saúde e deixaram alguns cargos fora. Então, são coisas diferentes. Agora, do magistério e demais servidores, existe o PL 04/2022, que está tramitando no Congresso Nacional,
que se ele for julgado, ele vai restabelecer esse direito. Fora disso, não. E eu sempre falo assim, nós não somos de vender ilusões, nós não somos de vender aquilo que a gente não consegue entregar depois. Então, a gente não pode prometer que vai conseguir esse descongelamento. Então, eu acho que é uma coisa que, infelizmente, teve a pandemia, infelizmente, eles mentiram para os trabalhadores, porque disseram que tinha que fazer esse congelamento, porque os estados e municípios iriam gastar mais, e tudo ficou provado depois que gastaram menos, porque, por exemplo, na saúde, o único gasto que passou a existir era internamento e vacina tudo pago pelo governo federal, internamento tudo pago pelo SUS. Então, os municípios não tiveram gasto a mais, ao contrário, os municípios do estado tiveram um ganho a mais. O Diese apontou isso, né? Mas infelizmente é lei, né? E aí, então, ficar bem claro. E daí eu quero aproveitar assim, daí para dizer o seguinte, então, a gente tem que sempre pensar isso. As pessoas fazem muito aquela pergunta, não tem uma brecha? Bom, você tem uma brecha na lei, a gente já usou, tá? Pode ser que alguma coisa não esteja observando, daí quando alguém alerta, a gente vai observar. Mas, em regra geral, o jurídico trabalha com normas, tá, gente? Então, a gente estava conversando antes da live aí, que está tendo algumas confusões aí em simulações de aposentadoria. Trabalha com regra. A gente não pode prometer para alguém, dizendo, porque a prefeitura errou lá na simulação, você tem direito adquirido de se aposentar por determinada regra. Não tem. Ele trabalha com normas, né? Ele pega a aposentadoria por invalidez, por exemplo. Privilégio não, justo, aqueles que conseguem se aposentar por invalidez com integralidade da média, porque a regra geral de se aposentar por invalidez é pela proporcionalidade da média. Nós vamos ter daqui para frente uma série de prejuízos em proventos de aposentadorias e pensões, por exemplo. Mas por quê? O Bolsonaro fez uma reforma, o Ratinho reproduziu a reforma e Rafael Valdomiro Greco de Macedo reproduziu a reforma no município de Curitiba. Então, assim, o jurídico, para as pessoas que estão assistindo aqui, que tenham essa compreensão, a gente pede muito que tenha essa compreensão, a gente está sempre à disposição, mas o jurídico é uma ferramenta. O jurídico é mais um instrumento da luta dos trabalhadores, mas não é a luta em si, e ele trabalha com normas, né? A gente sempre fala assim que o direito é retrógrado, né? Primeiro as coisas acontecem na sociedade e depois elas acontecem no direito, né? E quando a gente ouve os comentários de um desembargador como aquele que fez ali sobre as mulheres, por exemplo, né? Ou outros desembargadores do Maranhão hoje que foram procurados pela Polícia Federal por corrupção, outros que vêm de sentença, a gente sabe com qual judiciário a gente está trabalhando. Então, da minha parte, é isso. Acho que tem muito mais material aí que pode ser usado e a gente pode, na sequência, ir complementando as informações. É isso aí. Então, Ludmar, eu quero agradecer bastante aí a sua exposição. A gente vai divulgar, eu acho que até a comunicação pode fazer a notícia e colocar os minutos que estão, alguns dos assuntos que são mais indagados, né, pela categoria. E nós vamos deixar, então, as lives disponíveis, o nosso jurídico está disponível, os nossos canais de comunicação estão disponíveis. Então, eu vi várias pessoas perguntando ali no chat como é que ela faz para saber se está numa ação, como aquela do sábado, né? Então, entrar em contato conosco, né? Para que a gente possa responder e atendê-las e atendê-los, né? Do melhor jeito possível. Então, muito obrigada, Ludmar, boa noite para você. Na verdade, como vão nos ver, né, Ludmar? De manhã, de tarde? Amanhã, 2h30. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Um abraço e a gente se vê, tá bom? Tá bom, amanhã 14h30 lá. Isso. E então, gente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos e todas. Um abraço da direção do sindicato. Tá legal. Tchau, tchau.